E aí, galera, tudo bem? E aí, como é que você está passando essa quarentena? Você já enlouqueceu? Eu tenho recebido várias mensagens de diversos amigos falando: Ah, Alisson, eu não aguento mais essa coisa de isolamento, eu vou ficar meio louco. E eu resolvi deixar vocês então um pouco mais louco ainda, e eu quero que vocês venham junto comigo se aprofundar num pensamento bem filosófico. A gente vai fazer aqui uma discussão bem filosófica, bem profunda sobre a loucura. E para tentar cumprir esse fim, eu vou me apoiar no trabalho do nosso querido e amado Michel Foucault. Michel Foucault, ele foi um grande filósofo, aliás, o maior filósofo, historiador, blá blá blá, lá do século passado, século XX, aliás, né? E ele vai fazer uma análise, essa tese, essa vai ser a tese de doutorado dele, o livro se chama A História da Loucura na Idade Clássica, e essa tese vai ser tão louca, que eles meio que não vão aceitar ela em primeiro momento lá na academia, ele vai ter que brigar lá pra que eles dessem um título para ele de doutor. Mas enfim, vamos lá então. O Foucault ele vai analisar a loucura em 3 períodos distintos da nossa história. Ele vai dizer que num primeiro momento, lá na antiguidade, a loucura ela era percebida pela sociedade, os loucos eles eram percebidos como divinos, como pessoas iluminadas, pessoas que tinham contato com os deuses, contato com o cósmico, né, contato com pessoas místicas que mereciam ser ouvidas, que, sabe? Elas vagavam livremente pelas cidades, pelos vilarejos, e as pessoas chegavam, alimentavam, davam de comer, davam de vestir, elas eram tidas como alguém místico. Já em um outro período, ali pela Idade Média, por aí, já vai haver uma mudança nesse discurso, né? Eles vão perceber o louco como alguém perigoso. O louco ele se torna uma pessoa que deve ser exclusa da sociedade. E eles vão colocar os loucos dentro das prisões. E também vão caracterizar, por exemplo, lá diversas características, como a homossexualidade. Também os homossexuais também são sentidos como loucos. Também. E tem várias questões, várias situações aí. E já num terceiro período, que já mais próximo aqui na modernidade, a partir do século XIX, ele vai dizer o seguinte: olha o que o Foucault está pensando. O Foucault ele vai dizer que vai haver uma modificação no conhecimento que é produzido a respeito da loucura, principalmente pelo surgimento de novos conhecimentos, principalmente ali na área da medicina, a psiquiatria e tal. E agora o louco ele não é mais uma pessoa que ele tem que ser exclusa da sociedade porque ele é um perigo para a sociedade. Agora o louco ele é um doente e ele precisa de tratamento. Ele vai precisar de o quê? De um hospital e de um tratamento psiquiátrico. Só que o Foucault ele vai muito mais fundo do que isso, até aí tudo bem. E ele vai começar a dizer o seguinte: lembra que eu falei lá que é o discurso que produz a realidade? E o Foucault ele pensa muito em poder, em relações de poder e na constituição dessas relações entre a nossa espécie. Ele analisa as microfísicas do poder, uns bagulho bem doido. O Foucault era muito louco. Mas enfim, não vamos falar muito do Foucault. Aliás, o Foucault era tão louco que o pai dele, ele vinha de uma família de médicos renomados e tudo, e o pai dele olhou pra esse guri é louco. O pai dele internou ele ficou 2 anos internado dentro do hospital psiquiátrico, porque geralmente ele era um filósofo, então ele pensava demais, e ele falava as coisas para dele: esse guri é louco, vou prender ele lá. E ele aproveitou esses 2 anos que ele ficou preso lá no manicômio, e ele só lia, ele foi ficando cada vez mais inteligente ainda. Mas olha só, olha só. E ele vai dizer o seguinte, que a loucura, existe um discurso que ronda a loucura, e esse discurso está sob a autoridade de alguém, e nesse caso seria a autoridade do médico ou do psiquiatra. E ele vai te fazer pensar o seguinte: e se esse psiquiatra disser que aquela pessoa ela é louca, mesmo ela não sendo louca? Esse discurso do psiquiatra, ele anula o discurso daquela pessoa que está sob a autoridade dele. Ou seja, se aquela pessoa disser que não é louca, quanto mais ela disser que ela não é louca, mais os outros vão pensar que ela é louca. Gente, isso é tão louco. É tão louco. Mas, e dá pra falar bastante coisa sobre isso, a respeito disso daí. Mas, e isso foi uma luta muito interessante. Olha só, dá pra fazer uma ligação bem legal agora sobre isso. Então imagina, se tu cai sob o poder, né, sob a autoridade, né, de um psiquiatra, e se ele te disser isso, quer dizer que tu não tem meio como fugir aí desse poder que ele tem. E olha só,
todo esse conhecimento que o Foucault produziu, surgiu uma militância muito forte a respeito das questões dos manicômios. Vocês sabem que hoje em dia já não se tratam, não existem mais isso. Aliás, na história brasileira existe um caso muito horrível, tipo, de um manicômio lá de Barbacena, que era tipo um campo de concentração. E eles meio que anularam. E até essa merda, né? Olha só que interessante. E até isso o nosso querido amado presidente Jair Bolsonaro conseguiu reativar no Brasil, né? Os manicômios. Mas você não achou isso meio louco? Eu achei bem louco. Então. Mas ser louco é bom. É bem bom ser louco de vez em quando.